Revista em Foco. Você está viajando pelas ondas da FM Cultura, você está no programa Revista em Foco com seu comunicador Erlito Freire. Estamos entrevistando o marketólogo, historiador, escritor e estudante de Direito, Eone Fontinelli. E hoje, o nosso último bloco sobre o livro que vai ser lançado agora, de Eone Fontinelli. Eone Fontinelli, fala pra gente de Viçosa do Ceará e o ciclo da aguardente. Bom, Viçosa, o Erlito, sempre teve uma vocação muito forte para a fruticultura e o hortifrutigranjeiro, certo? Sempre foi, digamos assim, sabe que a Serra da Ilhababa ela produz esses gêneros para, inclusive, parte do estado do Piauí, do Ceará, até para o Maranhão. Agora, a cachaça, ela foi um destaque na produção agrícola de Viçosa, sobretudo na região do Vale do Lambedouro, que já é onde Viçosa tem divisa com Tianguá e com Granja, certo? No Vale do Lambedouro, durante muito tempo, nos anos 50, 60, 70, até 80, houve uma intensa produção de aguardente, certo? Muita plantação de cana-de-açúcar e produção de cachaça. E aí você tem, durante muito tempo, Viçosa como sendo uma cidade conhecida por quem visitava e tal, pelos turistas, como uma cidade que tem uma cachaça bem, como é que se diz, conhecida pelo seu sabor. Uma cachaça serrana. Exatamente, serrana. Em Viçosa existia e ainda existe, mas existiu muito essa prática de produzir cachaça e envelhecer em tonéis de madeira, que a cachaça ela interagia com a seiva produzida pela madeira. Então ela adquiria um sabor próprio, um sabor bem diferenciado. Conheci ainda, na época da minha meninice em Viçosa, muitos quintais que tinham armazéns onde ficavam tonéis bem grandes mesmo de madeira, que armazenavam às vezes até milhares de litros de cachaça, certo? A cachaça de Viçosa ela ficou conhecida. Inclusive tinha uma pessoa de destaque lá, que era o Coronel Chico Caldas, que tinha uma cachaça muito conhecida. Uma vez eu vi no jornal aí acho que a título de brincadeira, né? Um jornalista famoso aqui em Fortaleza dizendo que o Jânio Quadros estaria tão sob efeito de álcool quando renunciou, que parece que estava sob o efeito da cachaça de Viçosa. Então, é isso. A produção de cachaça foi um destaque em Viçosa. Hoje ainda tem, não mais quanto antigamente. Eone Fontinelli, sobre as inscrições rupestres que existem em Viçosa. É interessante, Viçosa ainda tem, além de ter todo esse aspecto histórico que remonta já à era pós-colonização, nós temos também traços da passagem do homem por lá, da existência de civilizações bem antigas, muito possivelmente, muito provavelmente, que viveram antes da descoberta do Brasil. Existem sítios em Viçosa onde existem inscrições rupestres. O que é isso? É aquela escrita bem primitiva ainda na pedra, em que não há ali uma escrita alfabetizada, é uma escrita ainda antes do alfabeto. É uma escrita através de desenhos de animais, desenhos de astros como o sol, desenhos de paisagens naturais, enfim. Uma forma de comunicação, Erlito, bem primitiva. Pedras que você... Existem sítios arqueológicos? Exatamente. Certo? Isso é muito pouco explorado, infelizmente. Eu acho que é interessante que haja uma curiosidade, que se aguce mais a curiosidade do homem para que isso seja melhor estudado, porque pode ter inclusive alguma relação com o Piauí. O Piauí, a gente sabe que tem sítios arqueológicos antiquíssimos, né? Eone Fontinelli, vamos falar em política, porque também
tem a ver com o livro e tem a ver com Viçosa. Porque Viçosa do Ceará serve, já serviu e serve de laboratório político? Bom, para mim, porque é um cenário muito interessante de se observar, certo? É um cenário muito interessante de se observar. Inclusive, eu trago uma tese nesse meu livro que eu defendo, de que a política em Viçosa ela ainda é muito localista, acima da média dos municípios do interior do Brasil, certo? O que eu quero dizer com isso? O comportamento político eleitoral das pessoas em Viçosa, ele se orienta muito pelas questões locais, muito mais pelas questões locais do que pelas questões externas, que transcendem aos limites da cidade. Não estou fazendo aqui nenhuma crítica a esse fato. Eu apenas destaco isso, porque às vezes a gente é muito abordado, muita gente me aborda, por que Viçosa, nas últimas eleições presidenciais, de 2006, 2010, é a única cidade do Ceará em que o candidato do PT, em 2006, o Lula, em 2010, a Dilma. Por que é a única cidade onde eles perdem no Ceará? Né? E aí eu sempre afirmo, por que o PSDB ganha em Viçosa? Em Viçosa há um comportamento político muito localista, certo? Não foi em 2006 e 2010 a primeira vez. Se você for ver a eleição de 86, quando a onda Tasso varreu o Ceará, em Viçosa o Tasso não ganhou, porque na época os governantes locais não apoiaram o Tasso. Então a maioria do eleitorado, que tem como referencial as lideranças locais, elas se comportavam dessa forma. Não importa se o Ceará todo está indo numa direção, se o Brasil está indo... Não importa. O comportamento eleitoral de Viçosa ele é muito guiado, ele é muito referenciado nas lideranças locais. Em 1990, o Ciro ganhou a eleição disparado em quase todo o Ceará. Em Viçosa, ele não ganhou. Da mesma forma, em 2006, o Lula não ganhou em Viçosa. Nos 2 turnos, foi o único município do Ceará em que o Lula perdeu. E em 2010, a Dilma, o único município do Ceará que ela perdeu, diga-se de passagem, nos 2 turnos, foi Viçosa. Certo? Porque o comportamento é localista, é muito com referência nas lideranças locais. Onde o eleitor é estadista. Eu não diria que o eleitor é estadista, mas o eleitor ele se referencia, ele segue a orientação da política local apenas. Ele não observa os fatos nacionais, ele não observa aspectos, se o governo tal é bom ou não, no âmbito geral. Ele vê muito a questão local da cidade, entendeu? E aí eu repito, eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso, eu apenas estou explicando como é que isso se dá. Ok. Estamos encerrando mais um bloco de entrevista com Eone Fontinelli, mas nós voltamos já.